Você não está com dificuldade de ouvir Deus. Você está ouvindo e chamando de outra coisa. Aquele pensamento que apareceu no meio do nada essa semana. Aquele desconforto num relacionamento que todo mundo chama de normal. Aquela clareza que veio numa noite ruim e você mandou embora. Porque não era a hora. Não era ansiedade. Não era sensibilidade demais. Não era você exagerando. Era a voz que você passou anos pedindo para ouvir. Passando. E você não reconheceu. Isso não é falha de fé. É falha de formação. A religião te ensinou a esperar a voz de Deus num formato que ela raramente usa. E tudo que não se encaixa nesse formato, você descarta. Hoje, eu vou te mostrar o formato real. E você nunca mais vai descartar da mesma forma. Existe uma separação que você aprendeu tão cedo que nem percebe mais que ela existe. De um lado, o sagrado, oração, jejum, culto, Bíblia, tudo aquilo que tem cheiro de altar. Do outro lado, a vida, trabalho, casa, conta a pagar, filho adoecendo, marido difícil, corpo exausto às 22 horas, com ainda mais 1 hora de coisa para fazer. E você foi ensinada, sem que ninguém dissesse diretamente, mas com muita consistência, que Deus habita o primeiro lado, que para ouvi-lo, você precisa ir até lá. Isso criou um problema sério na sua vida, porque a sua vida não é o primeiro lado, a sua vida é o segundo. Você não vive no altar, você vive na louça, no trânsito, no cansaço das 11 da noite, na lista que não termina nunca. E enquanto você continua achando que precisa ir até Deus para ouvi-lo, Ele está tentando falar, exatamente onde você está. Mas existe um filtro específico que bloqueia essa voz. E não é falta de fé. É algo que foi instalado em você. Eu vou nomear esse filtro já. E quando eu fizer isso, você vai entender por que multiplicar oração não estava resolvendo o problema. Antes disso, preciso que você veja algo. Quem te disse que Deus é de domingo? Não foi a Bíblia. A Bíblia está cheia de Deus falando com pessoas que estavam no meio do trabalho, do medo, do cotidiano mais ordinário que existe. Moisés estava cuidando de ovelhas, quando a sarça ardeu. Pedro estava lavando rede, quando Jesus chegou. Gedeão estava debulhando trigo, escondido com medo, quando o anjo apareceu. Não era o ritual que produzia o encontro, era a disponibilidade de perceber. E aí está o problema real. Não é que Deus some quando você fecha a Bíblia, é que você fecha os olhos junto. Você entra no modo automático, trabalha no automático, cuida no automático, responde no automático, aguenta no automático, e no automático. Ninguém ouve nada. A voz de Deus tem uma característica que a religião não te contou. Ela não compete com o barulho. Ela não grita. Ela não insiste. Ela está disponível para quem aprende a perceber. Daqui a pouco eu vou te apresentar uma mulher da Escritura, que a maioria dos pregadores ignora completamente. Ela ouviu Deus, sem visão, sem profecia, sem experiência sobrenatural, só com atenção e governo. E o que ela fez com isso? Mudou a história dela. Guarda isso. Mas antes, deixa eu te mostrar o custo real dessa desconexão. Quando você compartimentaliza Deus, você toma as decisões mais importantes da sua vida, sem discernimento. Você enfrenta as relações mais difíceis, sem clareza. Você carrega pesos que não eram para você carregar, completamente sozinha. Não porque ele não está disponível, porque você não aprendeu a acessá-lo, onde você de fato vive. Isso não é falha de caráter, é falha de formação. A religião te ensinou a ir até Deus, mas Jesus veio até você. Isso não é detalhe teológico menor. É a diferença entre uma vida com guia e uma vida no escuro. Deixa eu te apresentar a Sunamita. Não é nome famoso. Não aparece nos devocionais. Não é personagem de destaque nas pregações sobre mulheres da Bíblia. Mas ela é uma das mulheres mais estratégicas de toda a Escritura. Ela aparece em 2 Reis, capítulo 4. O texto a descreve com uma expressão específica. Mulher grande. Não grande de altura. Grande de caráter, de autoridade, de peso moral. Uma mulher que tinha governo sobre a própria vida. Eliseu passava com frequência pela cidade dela. E ela percebeu algo. Sem visão, sem profecia, sem experiência mística de nenhum tipo. Ela simplesmente observou. Disse ao marido: esse homem que passa aqui com frequência é um santo homem de Deus. E propôs uma ação. Vamos construir um quarto para ele. Ela ouviu Deus no cotidiano.
na rotina de ver alguém passar pela rua, na percepção silenciosa de que havia algo ali que merecia atenção e resposta. E ela agiu. Não esperou instrução direta. Não esperou o marido ter a ideia primeiro. Não esperou um sinal no céu. Ela percebeu, avaliou, decidiu, construiu. Isso é ouvir Deus no cotidiano. É quando uma clareza aparece enquanto você está lavando louça. E em vez de afastá-la como distração, você para e pergunta: isso veio de onde? É quando você sente um desconforto num relacionamento que todo mundo chama de normal. E em vez de sufocar o desconforto com ocupação, você ouve o que ele está dizendo. É quando a percepção fala mais alto que a lógica do sistema que você está dentro. E você tem maturidade para não apagar essa percepção. A sunamita não estava no altar quando ouviu. Estava na vida. Estava fazendo o que mulheres fazem todo dia. E era exatamente ali que o sagrado se manifestou. Mais à frente na história, o filho dela morre. E ela vai pessoalmente ao encontro de Eliseu. O marido pergunta por que ela vai. Ela responde em 3 palavras: vai bem. Ela não entrou em colapso. Não ficou esperando que alguém fosse por ela. Não paralisou na dor. Ela foi. Porque uma mulher que aprendeu a ouvir Deus no cotidiano sabe agir com autoridade na crise. O que ela praticou na rotina sustentou ela no luto. Ouvir no silêncio constrói governo no caos. Quando você começa a viver dessa forma, o ambiente ao redor vai resistir. Sempre resiste. E tem um posicionamento específico, que a própria sunamita demonstrou, que determina se você mantém ou perde o que começou a construir. O pilar 3 vai te mostrar qual é. Eu te disse que existe um filtro instalado em você. Agora vou nomear. O filtro se chama ruído urgente autogerado. Não é o barulho do mundo. É o barulho que você aprendeu a produzir, como resposta ao mundo. Assim que você termina de orar e fecha o livro, o sistema dispara. O que eu faço com aquela situação no trabalho? Meu filho respondeu de um jeito estranho ontem. Tem conta vencendo. Aquela mensagem que ficou sem resposta. O que eu vou fazer no fim de semana? O que eu precisava ter dito? O que eu vou precisar dizer? Isso não é fraqueza. É o sistema de sobrevivência de uma mulher, que foi treinada a resolver tudo. Mas esse sistema, eficiente em muitas coisas, bloqueia completamente a frequência em que Deus fala. Porque Deus não compete com o ruído. Em 1 Reis 19, o profeta Elias esperava Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Deus não estava em nenhum desses. Estava na voz delgada e serena, na brisa que vem depois da tempestade, no silêncio que a maioria das pessoas não suporta, e por isso preenche com qualquer coisa. O pilar 1 não é, ore mais. O pilar 1 é, aprenda a reconhecer a frequência. Na prática funciona assim. Escolha um momento do seu cotidiano. Não precisa ser especial, não precisa ser longo, e transforme-o em espaço de escuta deliberada. Lavando louça, no banho, nos 5 minutos no carro antes de ligar qualquer coisa. Nesse momento, uma única regra. Nenhuma resolução. Você não vai resolver nada nesses minutos. Você vai apenas estar presente e fazer uma pergunta em silêncio. O que está aqui, que eu ainda não estou vendo? Não é técnica mística, é atenção intencional. E atenção intencional, direcionada ao espírito, é oração. Não o tipo que você aprendeu na bancada da igreja. O tipo que Jesus praticava. Presença constante com o Pai, no meio da vida real. Se você está aqui, é porque algo nessa conversa fez sentido. Esse canal existe para mulheres que estão cansadas de ser espiritualmente superficiais, sem entender por quê. Se esse é o seu momento de mudar, fica aqui. Todo vídeo é um degrau. Agora. O pilar 2. A sunamita não esperou instrução clara antes de agir. Ela percebeu, avaliou, agiu. Esse é o protocolo que você precisa instalar na sua vida. 3 perguntas, todo dia, em qualquer situação que pede discernimento. Pergunta 1. O que eu estou percebendo aqui que ainda não nomeei? Às vezes o desconforto que você sente não é ansiedade, é discernimento funcionando. Às vezes a resistência interna não é medo, é direção. Às vezes o cansaço que você atribui ao trabalho é sinal de algo que precisa mudar, e você nunca parou para nomear. A diferença entre uma mulher que age com governo e uma mulher que apenas reage é a capacidade de nomear o que está percebendo, antes de ser varrida pela situação. Pergunta 2.
Isso que estou sentindo está me puxando para frente, ou me mantendo presa ao passado. Deus não puxa para o passado. Ele não fica insistindo em culpa, em vergonha, em tudo que você fez errado. Se o que você está sentindo te mantém enrolada no erro, não é voz de Deus. É voz do acusador vestido de consciência. Se o que você está sentindo aponta para um próximo passo, mesmo que difícil, mesmo que desconfortável, presta atenção. Pergunta 3. Se eu agisse como se isso fosse direção, o que eu faria diferente, Roger? Você não precisa de certeza absoluta para começar a se mover. A sunamita não tinha garantia de que Eliseu era quem ela percebia que era. Ela tinha percepção suficiente para agir. Percepção suficiente mais ação. É o passo de fé que a maioria das mulheres está esperando receber de presente. Mas ele não é entregue. Ele é tomado. O que acontece quando você começa a agir assim? É que o ambiente ao redor percebe a mudança antes de você. E nem sempre gosta. O pilar 3 é sobre isso. Quando você começa a viver com Deus no cotidiano, de verdade. Não como ritual, algo muda em você. Você começa a tomar decisões diferentes. Começa a dizer não onde antes engolia. Começa a nomear coisas que antes chamava de normal. Começa a agir com clareza onde antes reagia com medo. E isso incomoda. O ambiente resiste porque sistemas resistem à mudança. A família vai notar. O marido vai perceber. Algumas amigas vão estranhar. E a resistência vai chegar disfarçada de cuidado. Você está diferente. Cuidado com esse negócio. Você não era assim. Como você permanece? A sunamita responde isso com exatidão. Quando o filho morreu e ela foi ao encontro de Eliseu, o servo do profeta saiu ao encontro dela primeiro e perguntou: "Está bem com você?" Ela respondeu: "Vai bem." Ela não estava negando a realidade. Ela estava operando numa convicção que excedia as circunstâncias imediatas. Ela havia ouvido Deus o suficiente no cotidiano para saber que ele não a abandonaria na crise. Não era negação. Era a autoridade nascida de uma história de percepção acumulada. O que ela praticou na louça sustentou ela no luto. Ouvir Deus no cotidiano não é prática de bem-estar espiritual. É construção de base para a crise que vai vir. Porque a crise vem para todo mundo. E quando vier, a pergunta não vai ser: "Você foi ao culto semana passada?" A pergunta vai ser: "Você tem um histórico de perceber Deus na vida real?" 3 práticas para permanecer quando o ambiente pressiona. Primeira, não explique o que está acontecendo em você. Para quem não tem contexto para receber, a sunamita não deu explicação longa ao marido. Disse que ia. E foi. Você não deve satisfações espirituais a quem vai usar a sua vulnerabilidade contra você. Segunda, documente as percepções. Um caderno simples. Data e o que você percebeu. Uma ideia. Uma clareza. Uma decisão que veio de um lugar que não era só seu. Quando a dúvida vier, e vai vir, você vai ter registro das vezes que a percepção era real. Isso não é superstição. É memória espiritual. E memória espiritual é o que sustenta a fé, quando a emoção vai embora. Terceira, proteja os espaços de escuta. Se você criou 5 minutos de silêncio no carro e alguém tenta ocupar esse espaço toda vez, você precisa defender esse espaço. Não como egoísmo, como necessidade real. Porque sem escuta, você volta para o automático. E no automático, você já sabe como termina. Antes do final, eu preciso te dar os 3 sinais que o título prometeu. Porque a maioria das mulheres os tem. Toda semana, todo dia. E não reconhece nenhum. Sinal 1. O pensamento que não é seu. Você está no meio de uma tarefa qualquer. Lavando o cabelo, preparando o jantar, esperando no trânsito, e aparece um pensamento que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Claro, específico, fora de contexto, sobre uma pessoa que você não pensava, sobre uma decisão que você adiou, sobre uma mudança que você tem medo de fazer. A sua reação imediata é mandá-lo embora. Não é hora. Agora não. Estou ocupada. E ele vai, mas volta, e você manda embora de novo. Isso não é ansiedade. É o espírito batendo numa porta que você aprendeu a não abrir durante o expediente. A diferença entre pensamento ansioso e percepção espiritual é simples. O pensamento ansioso gira, volta no mesmo ponto, não resolve. A percepção aponta, tem direção, pede uma resposta. Da próxima vez que esse pensamento aparecer, não mande embora. Pare, 30 segundos, e pergunte: isso está me puxando para algum lugar? Ou só me prendendo aqui? Sinal 2. O desconforto que você chama de exagero.
Alguém fala alguma coisa e você sente um aperto no peito. Ou você entra num ambiente e algo em você recua. Ou você concorda em voz alta, mas internamente há uma resistência que você não consegue justificar com lógica. E você chama isso de sensibilidade demais, exagero, frescura, porque foi ensinada que sentimentos sem argumento não têm valor. Mas Deus não sempre vem com argumento. Às vezes ele vem como pressão interna que não se explica. A sunamita percebeu que Eliseu era santo, não por revelação, por pressão interna que ela parou de ignorar. Sinal 3. A clareza que vem depois do silêncio forçado. Às vezes Deus não fala apesar do caos. Ele fala através do colapso. A hora em que você não aguenta mais e senta no chão. A noite em que o choro sai sem aviso e sem motivo aparente. O momento em que você para, não porque escolheu, mas porque não tem mais para onde correr. Nesses momentos, se você resistir ao impulso de preencher imediatamente, com tela, com música, com qualquer coisa, há uma voz que aparece, não audível, não dramática, uma clareza sobre o que precisa mudar, uma paz que não faz sentido dado o contexto, uma direção que não veio da sua lógica. Isso é o que a religião te prometeu em cultos toda semana, e o que Deus te oferece, nos seus piores momentos de graça involuntária. Não desperdice o colapso, é lá que ele fala mais alto. A mulher que apertou o play há alguns minutos aprendeu que Deus é de domingo. A mulher que está ouvindo isso agora já sabe que ele também está na louça. Isso não é detalhe, porque quando você descobre que Deus está no cotidiano, o que muda não é só a sua espiritualidade, é a sua vida inteira. Você começa a tomar decisões com uma clareza que não vinha antes. Começa a se mover com autoridade, em vez de esperar que alguém te dê permissão. Começa a construir, como a sunamita construiu, não esperando instrução do céu, mas percebendo o sagrado exatamente onde você está. Deus não está esperando você chegar no altar. Ele já está onde você está. A questão agora é uma só. Você vai começar a prestar atenção? Tudo o que você ouviu hoje não é teoria. É o próximo passo. Se você quer continuar essa escada, se inscreve no canal. Não porque é protocolo, porque aqui a gente não faz vídeo bonito. A gente faz vídeo que transforma. A mulher que você vai ser daqui a 6 meses já está sendo construída agora. Vai depender do que você faz. Com isso, até o próximo vídeo.